Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais essa atividade da Semana Internacional. Hoje a gente está acompanhando aí a segunda parte do workshop Quase Tudo que Você Precisa Saber para Estudar e Estagiar na Alemanha, que está sendo oferecido aí dentro da Semana Internacional 2022. Cefet-MG Campus Mundus, informar-se para transpor fronteiras. Eu sou Liliane Neves, coordenadora de cooperação internacional do Cefet-MG, e tenho aqui comigo o aluno Bruno de Araújo Coutinho, que é aluno do último período do curso de Engenharia Elétrica do Cefet-MG, Campus Nova Gamileira. Atualmente ele se encontra em intercâmbio acadêmico na University of Applied Science of Karlsruhe, na Alemanha, onde além de frequentar cursos na área de engenharia, também aprende o idioma e a cultura do país. Seus interesses estão nas áreas de microeletrônica, energias renováveis e sistemas embarcados. Além de estudar, também realiza estágio supervisionado na Alemanha, trabalhando com microgrids e baterias. Bruno, muito obrigada mais uma vez pela sua participação na Semana Internacional do Cefet. Tenho a certeza de que esse workshop está sendo e será muito bem aproveitado pelos nossos alunos que têm interesse na mobilidade para a Alemanha. Ontem você apresentou o tema Preparando-se para o Intercâmbio e hoje temos aí Tirando o Melhor Proveito dos Estudos. Fique à vontade, muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço, Liliane, e o pessoal da ETCI pela oportunidade de compartilhar um pouco do que eu aprendi até agora aqui. E bem-vindo a todos e a todas, e vamos começar com o nosso segundo dia de workshop. Ok, aqui, como eu disse no workshop de ontem, tá os meus contatos, podem ficar à vontade para entrar em contato comigo pelo Instagram, LinkedIn ou por e-mail, caso vocês tenham dúvidas sobre algum assunto relacionado à Alemanha, viver aqui, sobre o processo seletivo, podem ficar à vontade para perguntar. Eu sabendo responder, com certeza vou responder para vocês. E, ok, vamos começar. Então, para hoje, a gente tem planejado, eu vou falar um pouco da universidade que eu estudo aqui, que é a Hochschule Karlsruhe. Vou expor algumas coisas, algumas matérias que eu faço, onde fica essa cidade, no mapa da Europa, onde está a cidade, como é a escola, como são as aulas. Vou falar um pouco do dia a dia acadêmico mesmo. Eu vou falar também das ofertas que tem para estudantes. Aqui na Alemanha, você como estudante tem muito benefício. Eu vou falar sobre alguns deles agora, hoje. Vou também falar um pouco de como é um dia típico na minha vida aqui, para vocês verem como mais ou menos que é. Eu já adianto que é bem diferente do Brasil, do estilo de aula que a gente tem no Brasil, que tem vários estilos diferentes. Mas é bem interessante a proposta e a gente sempre aprende bastante. Então, vamos começar. Aí eu vou focar a minha apresentação na universidade que eu estudo, mas a SRI, o Cefet tem também cooperação com outras universidades na Alemanha. Por exemplo, a Universidade Técnica de Munique e também a Universidade de Berlim. Então, mas eu vou focar mais sobre a universidade que eu estudo, porque é que eu tenho mais conhecimento sobre. Então, ok, aqui a gente tem uma foto da cidade de Karlsruhe, na Alemanha. Ela fica no Bundesland, que se chama Baden-Württemberg, fica bem na fronteira com a França. Então, por exemplo, daqui até a França, a cidade mais perto, eu diria que dá em torno de uns 30 minutos de trem. Então, para você, se você está aqui, você quer falar um pouco de francês, em 30, 40 minutos você está numa cidadezinha francesa e fica bem perto. E, por exemplo, daqui até Paris deve dar em torno de umas 2 horas, mais ou menos, de trem. A gente fica bem na fronteira com a França e também a gente fica mais ao sul, em fronteira com a Suíça. Então, também, para a Suíça é em torno de umas 4 horas de trem, mais ou menos. Ou 4 ou 5 horas, Então, a gente está nessa localização, que é uma localização muito privilegiada, porque a gente está
literalmente no coração da Europa, a gente está bem no meio, né? Então, a gente, além de fazer fronteira com a França e com a Suíça, a gente também faz com a Áustria, com a Bélgica, com a Holanda. Então é fácil de ir para outros países e conhecer outras culturas também. Assim, eu acho que é uma cidade bem estratégica para quem também planeja ter um intercâmbio cultural com outros países, não só a Alemanha, né? É muito interessante porque algumas cidades na fronteira, né, que fica entre a França e a Alemanha, fica bem claro, é uma mistura das duas, né? Tem uma cidadezinha aqui perto que o idioma que as pessoas falam é um dialeto, que é um dialeto que é um pouco de francês misturado com alemão. Então é a coisa mais interessante de se ouvir, porque para quem fala um pouco de alemão consegue entender a parte de alemão, e quem fala, eu não falo quase nada de francês, então eu acabo entendendo as coisas pela metade, né, ou menos. Mas é bem interessante essas vivências que a gente tem, né, em termos disso. E o que mais que a gente tem aqui na cidade? A gente pode também, caso é uma cidade muito universitária, uma cidade bem universitária, não é uma cidade pequena, mas também não é uma das maiores da Alemanha, né? A vida aqui é muito tranquila, é muito silenciosa. Eu imagino que seja o contrário, por exemplo, de Berlim, é uma cidade cosmopolita, né, com pessoas do mundo todo, aquele todo movimento de capital. Mas aqui em Karlsruhe é tudo muito calmo, é tudo muito seguro. Eu lembro que das coisas que eu estranhei quando eu cheguei aqui, um dos choques culturais que eu tive, foi em relação à noite, né, que as pessoas saem à noite sem problemas, né, problemas de segurança, né, todo mundo, né, eu lembro de uma situação que eu estava conversando com uma moça que morava comigo, e eu perguntei para ela, né, mas você não tem medo de sair de noite? E ela me respondeu assim, não, por quê? Por que eu teria medo? Eu disse, mas porque de noite, né, dá medo, não sabe quem tá lá fora. Ela falou assim, não, que ela nunca sentiu medo. Então, Karlsruhe, por ser uma cidade pequena, é uma cidade extremamente segura. E um outro motivo é porque aqui fica eu não me lembro o nome direito, mas é uma coisa relacionada ao governo da Alemanha, mas é uma parte importante. Então, aqui para cá vem muitos políticos importantes, né, participar de reuniões, né, enfim, fazer essas coisas, reuniões, etc. Então, por ser uma cidade que é um centro político, assim, digamos, ela tem muito patrulhamento, né, muitos policiais. Então, eu diria que de todas as cidades da Alemanha que eu fui, Karlsruhe é a cidade na qual eu me senti mais seguro. Né? E é claro, também não é uma coisa que a gente pode encontrar em toda a Alemanha, né? Assim, não dá para generalizar. Claro que tem cidades na Alemanha que não são tão seguras, mas Karlsruhe é uma cidade muito bacana, muito pacata, muito calma. Né? Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu me inscrevi no processo seletivo, porque imagino que Berlim seja uma cidade muito tumultuada e Munique seja uma cidade uma cidade bastante cara em comparação a Karlsruhe, por exemplo. Então, eu acho que acertei na escolha de vir para Karlsruhe e estou aqui desde então e tenho aproveitado bastante. Mas daqui de Karlsruhe, a gente pode visitar outras cidades na Alemanha. Por exemplo, a gente fica perto de Heidelberg, que é uma cidade conhecida pelo castelo. Tem um castelo muito bacana, muito bonito lá, né, que atrai turistas de todo mundo. Também tem Freiburg, que é uma cidade mais ao sul, que é muito conhecida pelos cafés e pela beleza, né, enfim. E a gente também fica na região da Floresta Negra, né, da Black Forest. Então, a gente consegue ir para cidades mais ao sul. Se a gente quer encontrar mais neve, a gente pode ir mais para o sul para ter essa experiência. Aqui em Karlsruhe não tem muita neve. Aqui é talvez uma das cidades mais quentes da Alemanha. Então, também para quem não gosta de frio,
pode ir para casa sua, porque o verão é muito quente. E o inverno não é tão quente, o inverno não é tão frio comparado com outras cidades da Alemanha. Ok, então a gente também está perto da Suíça, a gente está perto de Estrasburgo, que é a sede do Parlamento Europeu, então também é uma cidade muito importante, uma cidade muito bonita também. E também de Paris, fica, né, bem perto, então fica no centro da Europa. Então aqui é um mapa da faculdade, né, diferente da ideia que a gente tem de faculdade no Brasil. Aqui a faculdade ela fica integrada à cidade, né? Eu acho muito interessante. Se vocês verem aqui, esses prédios aqui são diferentes prédios da faculdade e fica tudo junto com a cidade, não há separação. Então aqui são residências, então qualquer pessoa pode passar pela universidade, né? E não tem esse muro, né? A universidade não é uma coisa isolada do resto da cidade, então todo mundo vai e vem ao mesmo tempo. E o que a gente tem aqui? A gente tem os prédios aqui, deixa eu ver onde... Aqui é o bandejão da faculdade, né, desse campus, e aqui atrás são algumas moradias, né? Porque essa moradia ela é gerida por uma instituição na Alemanha que chama Studiendenberg, que é uma instituição cujo objetivo é ajudar os alunos, né, de conseguir lugar para morar, né, com outras coisas também. E aqui tem a moradia. Eu atualmente estou morando aqui nesse prédio aqui, onde está escrito Europa Bar. Nesse prédio eu estou morando. Legal que tem um bar no primeiro andar e toda sexta-feira tem um encontro com os alunos. A gente vai para esse bar, a gente bebe alguma coisa, troca experiência, né, com os alunos internacionais, né, todo mundo. E bem interessante, bem legal. E eu achei, isso foi uma das coisas também que eu achei interessante, né, da faculdade não ser, né, ter um muro ao redor da faculdade. Né, isso meio que separa, de certa forma, né, a faculdade do resto da cidade. E eu acho que a faculdade é parte da cidade, né, faz parte da vida das pessoas. Mas beleza. Então, continuando aqui. Ok, a Universidade de Karlsruhe, ela tem um programa internacional que oferece matérias majoritariamente em inglês, né? A maioria das matérias são em inglês. Você pode também fazer matérias em alemão, mas para fazer matérias em alemão você precisa de um teste de proficiência, né? Se eu não me engano, acho que é no mínimo B2 de alemão e acho que também B2 de inglês. E você pode fazer essas disciplinas, né? Se você opta pelas disciplinas do programa internacional, você vai fazer disciplinas com pessoas do mundo todo, o que é uma experiência muito, muito enriquecedora, porque você trabalha com pessoas de outros lugares, com diferentes backgrounds, com diferentes vivências. Você tem que aprender a viver nesse tipo de ambiente, né? Isso é uma coisa muito interessante. E se você escolhe fazer matérias em alemão, claro, você vai fazer mais matérias com alemães, e é uma experiência também muito interessante, tanto para praticar a língua, como também para você viver a cultura alemã, né, como é uma sala de aula. Eu já fiz matérias tanto em inglês, a maioria é em inglês, mas também fiz uma ou duas matérias em alemão para ver, e a diferença é grande. Porque, de certa forma, os professores do programa internacional são professores que têm mais experiência internacional. Então, eles entendem, eles sabem lidar com as diferenças culturais. Nas matérias em alemão, a gente vê muitas vezes um típico professor alemão. E eu falo, por exemplo, no sentido de horário, né? Eu não sei se você sabe, mas aqui na Alemanha, ser pontual é uma coisa extremamente valorizada. Então, quando eu vou à aula de um professor que dá aula em alemão, cuja maioria da turma é alemão, e é requisito chegar no horário. Você tem que chegar no horário, né? Já aconteceu de um aluno chegar depois do horário. Foi uma coisa meio estranha, porque todo mundo parou e olhou para ele assim, como assim? Você está chegando depois do horário. E esse tipo de coisa, né, por exemplo, atraso é mais tolerado nas disciplinas do programa internacional, porque os professores acho que já
são, de certa forma, preparados para essas diferenças. Mas isso são coisas interessantes de observar, né? A pontualidade é uma coisa extremamente importante aqui. Então, aqui eu trouxe algumas disciplinas de alguns eixos do Programa Internacional, né? Vocês podem entrar no site, vou compartilhar com vocês também esse slide, para vocês não terem que digitar o link. Então, aqui a gente tem, aqui no Programa Internacional, disciplinas no eixo de Business e Economics, né? Mas para o pessoal de administração que quer vir para cá, né, estudar nessa área. A gente também tem disciplinas na área de Computer Science and Business Information Systems, que é mais para o pessoal da computação, né? Acho que também pega um pouco de administração, né? Essas duas áreas são muito, né, conversam bastante uma com a outra. Também temos né, o eixo de Mechanical Engineering, né, Mechatronics, que você, para o pessoal da mecânica, da mecatrônica. Então, aqui vocês conseguem ver os cursos que são oferecidos em cada uma dessas áreas. Né, por exemplo, na parte de Mechatronics, eu já fiz a disciplina de Microtechnology Lab. Na verdade, eu estou fazendo agora. E também você, como aluno de engenharia elétrica, eu sou da engenharia elétrica, você não está limitado a fazer só a matéria de engenharia elétrica. Você pode fazer qualquer uma das matérias, né? Algumas têm pré-requisito para você entrar. Eles pedem, às vezes, uma carta de intenção, às vezes pede para mandar o currículo, mas a maioria não tem. Qualquer pessoa pode fazer qualquer matéria, em teoria, né? Porque, além dessas, a gente tem outras disciplinas. Por exemplo, na área da engenharia elétrica, a gente tem, nesse semestre, está sendo ofertado matérias de bacharelado e do mestrado. E é interessante porque aqui você tem matérias de todos os níveis, né? Aqui, desde para quem está começando, né, a estudar, como, por exemplo, uma matéria de circuitos, uma matéria nos primeiros períodos, como também matérias mais avançadas, mas para o final do curso, né, por exemplo. Signal Theory, na parte do mestrado. É interessante que aqui o bacharelado dura em torno de 7 semestres, ou 3 anos e meio, 4 anos, e o mestrado dura 1 ano e meio. Então, juntando o tempo de mestrado, de doutorado, né, de bacharelado, de mestrado daqui da Alemanha, dá equivalente ao nosso bacharelado. Né? Então, a gente no Brasil a gente tem uma carga horária muito maior. E aqui a carga horária é menor e eles dividem, né, os 2 últimos anos viram mestrado, os 3 primeiros viram bacharelado. Eu acho essa divisão interessante. Ok. Vamos aqui. E interessante também que a gente consegue, ao final da mobilidade, a gente consegue ter certificado. A gente tem um certificado da universidade, emitido pela universidade, recebe por correio e tudo mais, é uma coisa bem formal. Você precisa até assinar que você recebeu. Então, a universidade aqui, ela emite 3 tipos de certificados. Né? Primeiro, o International Business, que é para quem faz essas disciplinas que estão listadas aqui. Você tem que fazer no mínimo 4 ou 5, não me lembro. Você pode ter certificado em International Engineering, fazendo essas matérias aqui, ou em Personal Development Courses, né, que são um curso de desenvolvimento pessoal. E bacana também é que aqui tem uma assistência muito grande para as disciplinas não técnicas. O que eu quero dizer com isso? Você tem, por exemplo, seminários, cursos que são ofertados pela universidade, né, de forma extra, por exemplo, de conseguir um emprego, uma entrevista de emprego, né, como se comportar, o que você precisa falar. Você tem disciplinas, né, que são seminários, né, como utilizar o seu tempo de forma mais efetiva. Isso tudo são seminários ofertados pela universidade, né, naturalmente sem custo extra, que ajudam você a desenvolver o seu lado pessoal também, né, e profissional, né, as suas soft skills. E, por exemplo, no meu primeiro semestre aqui, eu cursei 2 disciplinas que eu achei que, para mim, foram extremamente importantes. A primeira foi uma disciplina que chamava Accessing the German Labor Market, que é uma disciplina que começa te introduzindo a cultura alemã, que começa
a te mostrar, né, o porquê de algumas coisas, o porquê de alguns estereótipos, né? E a gente vê que alguns estereótipos de fato se confirmam, outros não. Mas é interessante ver, né, pela história da Alemanha, né, porquê de algumas coisas, né, porquê de alguns hábitos. Né, por exemplo, porquê da pontualidade. Isso a gente aprende nessa aula e para mim foi uma aula fantástica, porque eu aprendi muita coisa. E uma segunda disciplina que eu altamente recomendo, foi uma das primeiras que eu peguei, foi uma disciplina de Time Management. E né, é uma disciplina que a gente aprende a como administrar nosso tempo. Né, e não só isso, né, a disciplina se torna praticamente uma sessão de coaching, porque você é o tempo todo mentorado, você trabalha durante a aula, você produz, você chega a conclusões, você compartilha essas conclusões com as demais pessoas, você aprende muito com o jeito que as outras pessoas, né, trabalham, como elas administram o próprio tempo, e você acaba pegando uma coisa para você. Essas duas disciplinas para mim foram extremamente importantes, né, que estão aí no eixo de personal development. Né, e é uma coisa que eu recomendo para todo mundo que quer fazer um intercâmbio, né? Você quer vir aqui, você pode fazer matérias além de matérias técnicas de engenharia, também é interessante fazer essas outras matérias, né, para desenvolver as soft skills, porque não só de conhecimento técnico vive o engenheiro, né, ele também precisa aprender, né, a se gerenciar, né, é extremamente importante, principalmente no mundo de hoje. Pode chegar com muita antecedência. Aqui, os alemães brincam que o horário certo é 10 minutos antes, né? Porque não é legal chegar na hora, mas quando eu faço as matérias em alemão, eu chego 10, 5 minutos antes e já tem gente na sala, né, esperando começar, ou na porta esperando. Então, pode chegar antes, sem problema. Chegar depois que é um pouco complicado, e todo mundo fica olhando, é meio constrangedor. Mas nunca aconteceu, por exemplo, do professor parar e xingar, né? Pelo menos nunca comigo. Mas os professores, eles acham estranho, eles observam e acham aquilo curioso. Mas por que essa pessoa está chegando atrasada? Não só em relação à aula, né? Todo compromisso que você tem aqui é extremamente pontual. Você precisa ser extremamente pontual. Se você não é visto como coisa de outro mundo. Sim, exatamente, Liana. Interessante, né? Por isso que eu passo aqui para vocês o site. Se vocês têm interesse, o site da universidade que vocês querem ir é o melhor amigo de vocês. Leiam tudo 2 vezes, 3 vezes, porque lá vocês conseguem encontrar todas as informações que vocês precisam. Sim. Ok. Então vamos continuar. O que mais de grave que eu vi acontecer por causa de atraso, mas também não foi. O que aconteceu foi o seguinte, né? A gente estava na aula, a aula já tinha começado, e era o primeiro dia, parece que houve uma confusão de horário, e aí um grupo de pessoas achou que seria em um lugar e acabou sendo em outro. Aí a gente estava na aula, a gente era umas 15 pessoas, né? Era uma das aulas que eu fiz em alemão. E esse grupo de pessoas que chegou atrasado era um grupo de outro país também. Eles chegaram atrasado, né, sentaram, o professor parou a aula, ficou todo mundo sentado, aí o professor continuou a aula, aí na metade da aula o professor perguntou, né, o motivo do atraso, né, ele questionou por que vocês estão atrasados, né, por que vocês não conseguem, ele falou dessa forma. Por que vocês não conseguem chegar atrasados? Se eu consigo chegar atrasado, vocês também precisam. Se eu consigo chegar no horário, vocês também precisam conseguir. Mas ele falou de uma maneira muito educada. Então, né, foi só um pequeno sermão. Ok, então continuando. Beleza. Então, naturalmente, além dos cursos, né, voltados para as áreas técnicas, como engenharia, administração, essas coisas, e também dos de desenvolvimento pessoal, a gente tem também os cursos de língua. E aqui na universidade a gente tem uma variedade de cursos.
né? A gente tem desde o alemão geral, né, para iniciante, desde o A1 até o B2, né? Esses que são cursos de alemão geral, você aprende tudo o que você precisa. E também tem cursos específicos, né? Por exemplo, tem cursos para melhorar a fala e melhorar a audição, que é esse segundo aqui, esse Sprechen und Hörtraining für B-Level. Também tem curso de alemão acadêmico, que é, por exemplo, esse terceiro. Você aprende, por exemplo, como você apresenta um seminário, em alemão, claro, como você escreve artigo em alemão. É um curso voltado para as necessidades acadêmicas dos alunos. Depois a gente tem o Technisches Deutsch, que é o curso mais avançado que a universidade oferece. Ele geralmente é para as pessoas que estão no mestrado ou estão escrevendo a tese e precisam de um alemão técnico. Então, nesse curso a gente aprende o vocabulário de engenharia elétrica, a gente aprende o vocabulário da mecânica, aprende o vocabulário da medicina. Então, é um curso que foca nesse vocabulário técnico. E, por fim, também tem um curso de alemão para o ambiente de trabalho em geral, né? Das Praktikum und den Beruf, que é para você saber se comportar em situações de trabalho, né? E, além dos cursos de línguas, uma outra coisa que é extremamente legal é que você, como aluno, você pode fazer uma infinidade de esportes pagando um preço muito baixo. Eu, por exemplo, esse semestre estou fazendo natação, né, e o valor que você paga é 10 euros por semestre. E esses cursos de esportes, eles são ofertados pelo KIT, que é uma universidade aqui também em Karlsruhe. Aqui em Karlsruhe não tem só a Hochschule Karlsruhe, existem várias, né, universidades, né, cada uma é focada numa área diferente. Por exemplo, a Hochschule Karlsruhe seria, por exemplo, um centro técnico, né, como se fosse o nosso Cefet mesmo. O KIT, que é o Karlsruhe Institute de Technology, é como se fosse a UFMG, que é uma universidade mais voltada para tem uma pegada mais acadêmica, e a Hochschule tem uma pegada mais prática, mais mercado de trabalho. Mas não quer dizer, por exemplo, que, né, assim, é uma coisa que sobressai. Né? Na Hochschule, o objetivo é você, né, sair para o mercado de trabalho, né, para trabalhar, mas não quer dizer que você não possa seguir na área acadêmica se você fez Hochschule Karlsruhe. Isso não. É só o foco que é diferente. E além do KIT, também tem a Pädagogische Hochschule, que é também uma universidade mais focada para pedagogia. E também a Hochschule für Musik, que é uma escola de música, uma escola superior de música. E, enfim, tem vários outros. Mas a questão dos esportes ela é oferecida pelo KIT, que é outra universidade aqui. E você, como aluno, você pode fazer quantos esportes você quiser. Né? E eu falo isso porque, por exemplo, eu não sabia dessa questão dos esportes até o semestre passado. E quando eu fiquei sabendo, eu quis me inscrever na hora. Porque além de ser uma coisa interessante para você, né, trabalhar a questão da saúde, é uma excelente oportunidade de conhecer novas pessoas. Você, né, pratica também, né, muitos desses cursos são ofertados em alemão, mas também em inglês, porque sempre tem pessoas que não falam alemão, mas é uma ótima oportunidade para conhecer novas pessoas, né? É sempre bom ter isso. E além de tudo isso, existem eventos que são planejados também pela universidade, mas também por outros órgãos. Por ser uma cidade acadêmica, é bem voltada para o público acadêmico, então sempre tem, por exemplo, às quartas-feiras todo mundo sabe que tem o Language Café, que é quando o pessoal se junta, né, de vários lugares, eles dividem em mesas, a gente vai para um café, sempre também, às vezes eles estão sempre mudando, e a gente junta em mesas diferentes para a gente praticar línguas diferentes. Então sempre tem a mesa do alemão, tem a mesa do inglês, tem a mesa do espanhol, então você pode simplesmente chegar e dizer, eu vim pro Language Café.
Você se junta à mesa que você quer e conversa com novas pessoas, pratica o idioma novo. É bem interessante, eu super recomendo. E a própria universidade também, ela tem um programa que ela tenta juntar pessoas que estão aprendendo e que querem ensinar uma língua. Eu achei isso também super interessante. Eu participei do semestre passado e encontrei uma pessoa. Esse menino ele foi para o Brasil no ano passado, estudou em Fortaleza. Ele estava procurando alguém para praticar português. Eu cheguei aqui querendo praticar alemão e assim foi um super match. E a gente encontrava semanalmente, né, às vezes, né, de 2 em 2 semanas, e a gente passava horas conversando, né, um pouco em alemão, um pouco em português, e né, a gente acabou se tornando próximo, né, eu chamava ele para vir para cá, para fazer alguma coisa, ele me chamava também para alguns eventos. Então, o que não falta aqui na cidade é oportunidade para conhecer pessoas novas. Não existe isso de você ficar sozinho, né? Você nunca está sozinho, sempre tem oportunidade, sempre tem uma coisa para você fazer que você goste. Então, é isso, né? Então, tem muita coisa para fazer. A gente, né, isso é o que eu sei também, né? Lógico que tem coisas que eu ainda não sei. Então, eu quero abrir a cabeça de vocês para procurar, né? Pesquisa nos sites, pergunta para as pessoas o que acontece, o que está acontecendo, o que dá para fazer, porque só tem a ganhar. Todas essas atividades aqui, você só tem a ganhar. Né? Você ganha amigos novos, você ganha experiência nova, né? Você se diverte, né? Com certeza. Então, né, são várias coisas que dá para fazer. E, continuando aqui. Aqui, alguns cursos que eu fiz. Tem algumas matérias que eu achei extremamente interessantes aqui. Eu lembro que quando eu estava fazendo o meu Learning Agreement, o meu coordenador, né, ele sugeriu, ele me orientou a fazer matérias que eu não teria a oportunidade de fazer no Cefet. E eu achei que foi uma dica super, super bacana, super válida, porque às vezes a gente vem para cá com o pensamento, eu vou fazer as matérias para acabar com as horas que eu tenho no Brasil, né, às vezes para eliminar algumas obrigatórias. E também um outro, né, o lado oposto da moeda, é vir para cá para fazer exatamente as matérias que você não faria no Cefet. Então eu segui o conselho do meu coordenador e eu achei que super foi válido esse conselho. Eu tentei pegar as matérias que não tem no Cefet. Então, por exemplo, eu fiz matéria de realidade virtual. Né, e foi extremamente interessante porque eu não sei, mas no Cefet eu acho que nunca foi ofertado uma matéria de realidade virtual. E interessante dessa matéria é que é uma matéria que é um projeto. Você faz, né, você tem encontros, né, diários. Né, nos primeiros dias você aprende como faz as coisas, mas da segunda metade para frente é só prática. Você vai para a aula para tirar dúvida e no final do curso, desse curso, você tem uma aplicação em realidade virtual funcionando e é extremamente interessante, né, quando você tem essa oportunidade. Né, você usa o óculos e é uma coisa que eu particularmente nunca tinha tido essa experiência antes, né, com realidade virtual. E aqui, naturalmente, a Alemanha também tem muito projeto de energia renovável, então muitas matérias nessa área são ofertadas aqui. Eu fiz não só uma, mas 3 ou 4 matérias na área de energia renovável, de energias renováveis, e foi também extremamente interessante ver todo esse conteúdo numa perspectiva da Alemanha, numa perspectiva da Europa, digamos assim, porque quando a gente vê esse tipo de conteúdo, né, no Cefet, a gente naturalmente vê com uma perspectiva mais Brasil. Então, ver com uma outra perspectiva, ver outros perfis, outros pensamentos, abre a mente de uma forma que eu não consigo explicar. Então, foram matérias que eu fiz e gostei bastante. E também uma outra matéria que eu fiz e achei extremamente interessante foi a matéria de Machine Learning. Para quem é da área de elétrica, computação, vai saber do que eu estou falando, né? Do aprendizado de máquinas, de inteligência artificial. Essa eu acho que tem alguma coisa parecida no Cefet, mas eu acho que é da engenharia de computação. Mas é interessante
fazer essa matéria aqui, de ter essa perspectiva, porque é uma matéria teórica e prática. Então, no final, você sempre sai com um projeto, né, um modelo que funciona. E também a figura mais à esquerda fala dos cursos de desenvolvimento pessoal, né, que foram cursos que eu fiz e gostei muito, me ajudaram bastante a me desenvolver como pessoa e também como profissional. E por fim, um curso que eu estou fazendo esse semestre, de longe está sendo o curso que eu estou mais gostando, que eu estou mais envolvido, que é um curso de microeletrônica. Para quem é da elétrica vai saber do que eu estou falando. E esse curso a gente não só a gente não só estuda a teoria, mas a gente de fato implementa um microcircuito eletrônico. Então, o nosso projeto, o projeto que eu estou fazendo, inclusive com outro brasileiro, né, da UFMG, a gente está fazendo um pequeno sensor, um microsensor de pressão. Então, a gente faz todo o processo um processo muito parecido com o processo de fazer um circuito integrado. Você tem o wafer de silicone, você, né, faz a máscara por cima, você faz todo o processo, faz o processo de etching, e você consegue sair no final com um wafer, com todos os sensores, e, né, no final você tem tudo, você testa, e é uma coisa extremamente prática. E essa disciplina, eu posso estar enganado, mas eu não teria oportunidade de fazer, talvez não em Minas, na UFMG, eu não sei se tem algum laboratório com esse porte tecnológico, no Cefet eu tenho certeza que não tem. Mas talvez tenha no sul, né? No sul tem uma área mais forte para essa parte de microeletrônica. Mas essa disciplina aqui foi um achado. Eu estou gostando muito, estou aprendendo muito na prática mesmo, né, errando, fazendo, dando errado. E esse tipo de disciplina é muito interessante. E outra coisa bacana aqui é que aqui tem tipos de disciplinas. A gente tem, por exemplo, disciplinas como a gente tem, né, disciplinas que são semanais, né, todo dia, mesmo horário, né, na semana você tem essa disciplina. E tem também disciplinas que são blocos, né, que eles chamam também de seminários. Essas disciplinas são geralmente, duram 2 semanas, né, às vezes é uma semana inteira, de segunda a sexta, né, de certo horário até certo horário. Ou são 2, ou é na sexta e no sábado, 2 semanas, ou é na sexta, sábado e domingo. Então são intensivões mesmo, né? Essas disciplinas são geralmente disciplinas de desenvolvimento pessoal, que são nesse molde. E as disciplinas de engenharia, disciplinas mais técnicas, geralmente são no molde semanal. E também tem as disciplinas que são projetos. A disciplina é só o projeto. Essa, por exemplo, que eu estou fazendo de microeletrônica, a gente não tem aula mesmo, a gente tem um encontro semanal com o professor, e nesse encontro a gente discute o projeto, sabe? Então, a gente tem que ter uma postura muito ativa nesse tipo de disciplina. Quando eu comecei fazendo, eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque essa parte de microeletrônica eu não tinha muito conhecimento, né? Porque acho que nunca foi ofertada uma disciplina com esse grau de aprofundamento no Cefet. Então eu fiquei um pouco com medo de fazer, eu pensei até em não fazer, porque, né, os alunos que têm um papel ativo nesse tipo de disciplina, mas eu comecei a fazer, né, fui bem franco com o professor, eu não tenho conhecimento teórico nesse campo, mas gostaria de aprender. E aí a gente é sempre bem acolhido, né? Acho que o aluno, quando ele quer aprender, né, qualquer professor acolhe, né? Acho que todo professor gosta de quando tem um aluno que pode ser que o aluno não sabe, mas ele está interessado em saber. Acho que todo professor gosta disso. Mas é interessante porque toda semana a gente tem esse encontro, a gente mostra para o professor o que a gente fez, e ele vai mostrando para a gente o que a gente tem que fazer para os próximos passos, né? E o objetivo é no final do semestre a gente ter um chipzinho, né, um microchip, que na verdade vai ser um pequeno sensor de pressão. E essas são as matérias que eu fiz. E também, aqui um dia típico,
né? Assim, cada dia é diferente, mas eu queria trazer para vocês também um pouco de como que é a rotina aqui, né? Assim, eu, por exemplo, eu acordo cedo, né? Eu acordo cedo, tomo café, vou para academia, tomo um banho. Acho que eu já comentei que a academia é barata, né? Você paga 20 euros por mês e você pode ir qualquer horário. E aí depois eu gosto de trabalhar no estádio na parte da manhã, que é o horário que eu acho que eu estou mais atento, né? Mais disposto a fazer isso. Eu trabalho normalmente de 9 às 13. Né? O meu estágio são 20 horas semanais, então eu divido isso mais ou menos 4 horas por dia. E depois eu vou almoçar. Né? Quando eu vou almoçar, geralmente eu vou no bandejão. Bandejão em alemão é Mensa, die Mensa. Geralmente eu vou lá para almoçar. Às vezes também eu cozinho, né? E cozinhar é sempre a opção mais barata. E eu, às vezes, também vou comer uma outra coisa. Às vezes a gente não está com vontade de almoçar, a gente vai e come. Aqui tem muito restaurante de origem árabe, turca, então você vai e come algumas refeições que basicamente é um almoço. E aí depois na quarta, especificamente, tem aula de natação lá no KIT, que eu falei para vocês. A gente, como aluno, a gente paga 10 euros por semestre, né, que é de 2 às 15 horas. E na quarta tem aula de alemão. Esse semestre eu estou focando bastante no alemão, eu quero melhorar o alemão bastante. Então eu estou fazendo três cursos diferentes de alemão esse semestre. E quarta é um dos dias que eu faço o curso. Né? O curso ele é um pouco cansativo, porque ele dura muito tempo. Né? Se você olhar aí, são quase né, em torno de 3 horas de curso. Né? Mas tem uma pausa no meio, isso é muito bom. Mas são 3 horas direto, né? Às vezes mais no final do dia, às vezes é um pouco cansativo. Mas muito legal, muito, muito bacana o curso. Os professores daqui são extremamente capacitados, a aula é bem interativa, você aprende bastante. E eu esqueci até de comentar, quando eu estava falando dos cursos, né, que aqui você pode não só fazer curso de alemão, mas pode fazer curso de qualquer língua. Você até como aluno internacional, você pode, se você quiser fazer francês, você pode fazer curso de francês. Isso não tem custo adicional nenhum. Se você quiser fazer aula de russo ou de chinês, né, sem problema, só se matricula. Né, a aula de idiomas é uma matéria como qualquer outra. Você se matricula e você tem os créditos por isso, né, e não precisa pagar nada mais. E por fim eu chego em casa e depois é o momento que eu vou fazer alguma coisa, vou ler um pouco e depois durmo. Eu durmo cedo porque eu acordo cedo também, então a gente não dá conta. Isso é, por exemplo, uma quarta-feira, né? A quarta-feira é um dia um pouco mais cheio para mim. Na sexta, por exemplo, é um dia que eu faço menos coisas. Né? Na segunda também é um dia que eu faço menos coisas, né? Então tem espaço também, tem tempo também para fazer nada. É importante também, senão a gente fica doido. Por fim, viajar. Viajar é parte do enriquecimento cultural. Como eu comentei também aqui, como estudante, a gente tem muita vantagem. Então, por exemplo, viajar é barato, né, se você pensar relativamente. Porque, não só para estudante, às vezes, por exemplo, porque você tem algumas formas de comprar uma passagem mais barata de trem. Então, por exemplo, você tem uma modalidade de ticket, você compra o ticket para 5 pessoas e você divide para 5 pessoas o ticket. Então, no final das contas, você paga em torno de 10, 12, 13 euros, né, indo em grupo de 5 pessoas para viajar para vários lugares aqui na Alemanha. Por exemplo, essa foto aqui do meio, eu tirei numa cidade que chama Konstanz, que é bem na divisa da Alemanha com a Suíça. E eu lembro que eu paguei nessa viagem menos de 10 euros para ir de trem. Foi uma viagem que durou em torno de 4, 5 horas. E a gente pagou cada pessoa, né? A gente era um grupo de 5, né? Não me lembro, 3, 4 pessoas, a gente pagou em torno de 10 euros para ir para lá. Então é interessante fazer essas viagens, né? Dá para fazer muita viagem de um dia aqui na Alemanha. Você vai bem cedo, fica na cidade e depois volta no mesmo dia, né? Para evitar de gastar com acomodação.
Outra possibilidade é que a gente tem o Flixbus, que são ônibus que você consegue viajar para vários lugares na Europa. Geralmente você paga muito barato, né? Eu já vi passagem, inclusive eu comprei uma passagem para ir para Berlim, que foi 9 euros para você ir de ônibus. A viagem dura em torno de talvez 7, 8 horas, não lembro. Mas 10 euros para você ir daqui até Berlim é muito barato de ônibus. E também você consegue viajar de avião. Aqui a gente tem a Ryanair, que também oferece voos muito baratos. Eu já encontrei voo para Londres não me lembro o preço direito, mas foi um preço que até fiquei meio assustado, que foi, acho que 30 euros, 20, 30 euros, né, de Karlsruhe, não de Karlsruhe, mas acho que de Frankfurt para Londres. Mas se pensar, Londres está bem lá em cima, bem longe. Então, viajar aqui é possível, né, assim, a bolsa que a gente recebe da SRI é mais do que suficiente para a gente também ter esses momentos de conhecer lugares mais longe, né, que faz parte do intercâmbio. E aqui a foto da esquerda foi a primeira vez que eu vi neve, que eu encostei na neve. Vou confessar um pouco disappointing, porque a neve geralmente é suja, né, então você tem que tomar cuidado, senão você acaba pegando uma mistura de neve com barro e suja todo. Quer dizer que essa foto foi numa região da Floresta Negra, uma cidade aqui perto que chama Montmenzet, que quando eu cheguei aqui em fevereiro, ainda estava com neve lá, então eu pude ver a neve pela primeira vez. E aqui do lado tem uma torta que é típica aqui da Alemanha, que chama Schwarzwälder Kirschtorte, ou Schwarzwälder Kirschkuchen, que a gente conhece, a gente tem uma versão parecida no Brasil, que chama a torta de Floresta Negra, mas é bem diferente, né? A daqui, por exemplo, ela leva licor de cereja, então é uma torta alcoólica, e eu não sabia disso, né? Quando eu fui num café uma vez, eu provei a torta e aí que eu percebi que tinha álcool, né? Eu achei uma coisa interessante, porque eu nunca tinha experimentado uma sobremesa com álcool antes. Mas é muito gostosa, e todo lugar da Alemanha tem, principalmente no inverno, e assim, todo lugar que eu vou, toda cidade que eu vou, o meu objetivo é encontrar um Schwarzwälder Kirschtorte, para eu, no final, ter um ranking dos melhores lugares para se comer uma torta de Floresta Negra na Alemanha. Isso tudo é bem, né, sempre essas viagens interessantes de fazer com amigos, às vezes também conhecer amigos, conhecer pessoas na viagem também é uma possibilidade, sempre tem. O brasileiro, por exemplo, tem em todo lugar, então você vai para os lugares, sempre encontra alguém falando português, mas eu sou um pouco mais tímido, então eu não tenho não tenho muitas caras de chegar na pessoa e falar, você também é do Brasil e tal, mas sempre quando eu vou com alguém, esse outro alguém chega e a gente acaba conversando e enturmando. E tudo é uma troca, né? Tudo vira experiência, tudo vira, né, conhecimento de alguma forma. E chegamos no exercício. Sim, o exercício é uma proposta que eu queria fazer para vocês. Né, assim, para quem tem a intenção de vir para a Alemanha, né, ou fazer alguma mobilidade acadêmica, eu sugiro fortemente que vocês entrem no site da universidade, né? Se você quer ir para Berlim, entre na Universidade de Berlim, se quiser ir para Munique, né, de Munique, ou qualquer uma das de Portugal, que a SRI tem, que o Cefet tem acordo. Pesquisem as matérias que você quer e já começa pensando no seu Learning Agreement. Né? Já coloca as matérias que você quer, já vê quais são o que pede, né? Já conversa assim com o coordenador, né? Um exercício mais de pensar qual é o seu objetivo, né? Escolhe as matérias que mais se alinham ao seu caminho de formação. Esse aqui foi o meu primeiro Learning Agreement, né? E aqui eu coloquei as matérias, né? Algumas mudaram, algumas não foram ofertadas, eu troquei outras, adicionei novas, mas eu acho que é um bom exercício, né? Que, de certa forma, isso já coloca no seu cérebro, ok, eu fiz o meu Learning Agreement, agora só preciso arrumar, né, o modo de chegar lá. Eu acho que é um bom exercício mental também para motivação. Acho bacana, um bom exercício. E era isso tudo que eu tinha para falar hoje. Vielen Dank. E agora
vocês tiverem perguntas, eu estou aqui para resolver. Bom, se alguém tiver interesse em fazer pergunta, pode ligar o microfone ou digitar aí no bate-papo público. Muito boa a sua apresentação, Bruno. Você falou dessas atividades, né, que esporte, aulas extras, né, de experiências culturais, viagens. Eu acho que isso tudo ajuda a diminuir um pouquinho da saudade que a gente tem do nosso Brasil, né? Eu, pelo menos, quando estava fora, eu sentia muita falta de comer o feijão daqui. Porque onde eu fiquei não tinha aquele feijão que a gente come aqui, feijão com arroz, né? Você sente falta de alguma coisa daqui? Sim, da comida principalmente, porque eu acho que ninguém faz comida como brasileiro. Para mim, é a melhor comida do mundo. É igual essa coisa do feijão também. Aqui não tem feijão, assim, você até consegue arrumar, mas acaba ficando, vira uma iguaria mesmo. Então não é uma coisa que dá para você manter como uma coisa da sua dieta no dia a dia. Eu também sinto muita falta, né, da família, dos amigos, né, e, né, das pessoas no Brasil. Às vezes a gente tem momentos em que a gente fica, às vezes quando você está, né, dormindo, né, de noite, prestes a dormir, você pensa, dá uma saudade, você fica, bate aquela bad mesmo. Né? Nada que uma ligação não resolva, né? Ele esteja no horário compatível. E se você resolveu prorrogar a sua estadia aí, é porque já está bem adaptado, né, aos costumes daí. Sim. Eu queria comentar sobre essas disciplinas que você fez e que ainda faz, né, sobre, por exemplo, como se comportar numa entrevista. É o que você disse na hora de montar o seu contrato de estudo. São disciplinas que não necessariamente você vai fazer aqui e que não tem que aproveitar também não, né? Tem tanta coisa importante fora do nosso país que você tem que aproveitar essa oportunidade de fazer enquanto está aí. Quando chegar aqui, a vida continua, as disciplinas vão estar disponíveis aqui para eu poder fazer, então realmente não tem que ficar preocupado com essa dispensa de disciplinas, né? Eu acho que tem que aproveitar mesmo, como seu coordenador te orientou e você bem acatou, aproveitar todas essas oportunidades que você não teria aqui, né? Isso é bem legal. A Carolina fez um comentário aí, quando eu fui fazer o meu study plan, eu fiquei justamente com dúvida sobre que matérias pegar, por sorte, faltam poucas horas para eu fechar no Cefet, então vou com a ideia de pegar matérias que não tenho aqui mesmo. Isso aí. Sim. Eu acho que essa é a ideia mesmo, viu, Carolina? Porque aqui tem muita coisa para fazer, tem muita oportunidade bacana. Por exemplo, o curso de natação é um curso que eu não vou aproveitar no Cefet, mas é um curso que eu vou aproveitar de N outras maneiras. Né? Então é isso, né? Essas matérias são todas muito importantes, né? Agregam bastante para a gente. Aí você falou uma coisa muito importante que eu acho que é um termo-chave, assim, postura ativa. Eu acho que é isso que a instituição espera do aluno, tanto o Cefet-MG quanto a instituição estrangeira, é isso que elas esperam do aluno, né? De ter essa postura ativa, de querer buscar mais informação, de aproveitar mais esse momento do intercâmbio, né? Porque eu acho que é uma oportunidade única que os alunos do Cefet têm, principalmente porque recebem um auxílio financeiro para isso, né? E aí acaba proporcionando a participação de mais alunos, né? Muitos a gente sabe que não teriam condição de fazer uma mobilidade se tivessem que bancar toda essa despesa da mobilidade, né? Então, acho que é isso, ter essa postura ativa de buscar mais informações, participar mais, se interagir mais com a sociedade, né? Como você disse, saber o inglês, você disse ontem, né? Saber o inglês dá para eu sobreviver na universidade, porque as disciplinas são em inglês, mas e na vida real, né? Fora da universidade. Então, buscar aprender a língua que é falada naquele país como língua oficial, né? Então, isso é bem importante, ter essa postura ativa, aproveitar todas as oportunidades. E a postura ativa aqui é o que predomina, né? Que o professor não... É esperado de você. Eu vou falar um pouco mais disso amanhã, quando eu falar mais de como que é o ambiente de trabalho. Mas aqui, por exemplo,
Se, por exemplo, eu não falar nada com meu chefe não fala nada comigo, porque ele acha que eu estou trabalhando assim, tudo mil. Ele nunca me pergunta, e aí, como tá? E aí, o que você já fez? Não, isso nunca aconteceu. Eu sempre tenho que mostrar a postura ativa. Se, olha, eu fiz isso, podemos marcar no horário tal para eu te mostrar o que eu fiz? O que eu posso fazer agora? A partir disso aqui, o que eu faço? Então, aqui eu acho que mais no Brasil, né, eu fiz estágio aí no Brasil também, e no Brasil eu achei um pouco diferente. Então, aqui você que conduz o seu próprio caminho o tempo todo. E você sempre está em pé de igualdade com seu chefe, com qualquer pessoa no seu ambiente de trabalho. Então, ter postura ativa aqui é um fator de sobrevivência até. Porque se você não está conseguindo fazer, por exemplo, não está conseguindo executar uma tarefa, você fica na sua esperando alguém vir te ajudar, ninguém vai vir te ajudar. Você precisa pedir, você precisa ser muito bem claro. Eu estou tendo dúvida nisso e eu preciso de ajuda nisso. Né? Nenhum aluno vai chegar perto de você e perguntar se precisa de ajuda. Você precisa falar. Então, postura ativa na Alemanha é uma questão de sobrevivência mesmo. Precisa ter. O que, de certa forma, já te prepara para o mercado de trabalho, né, que exige isso da pessoa, e para a vida acadêmica também. Para quem quer fazer mestrado, doutorado, não tem mais essa dependência do professor, né? O aluno ele tem que se mostrar mais engajado, mais autônomo, mais ativo nas atividades que são postas ali, né? O orientador não vai ficar passando a mão na cabeça, chamando, vem cá, não. É o aluno que tem que ser mais ativo nessa vida acadêmica dele, né? Muito bem. Exatamente. Mais alguém quer fazer mais algum comentário? Estou pondo aqui de novo o link para o certificado. Acho que ontem nem todo mundo preencheu. Quando preenche esse formulário aí, vocês já recebem o certificado automaticamente por e-mail, tá? Bom, a gente precisa encerrar, porque o Bruno tem um compromisso agora às 17 horas. Amanhã a gente volta, né, Bruno, para finalizar esse workshop. Te agradeço demais por essa disponibilidade sua em estar aqui com a gente. Agradeço todos os alunos que estão aqui participando conosco. Voltem amanhã para fechar esse workshop com chave de ouro aí. Amanhã está bem interessante. Vou dar bastante dicas para quem já quer conseguir um estágio, né, para facilitar o processo, coisas que eu gostaria de ter sabido antes. Então amanhã eu acho que vai ser o dia que está imperdível. Então não percam. Muito bem. As meninas que estão aí, que foram aprovadas no processo seletivo, não podem faltar. Até mais, pessoal. Boa tarde. Obrigada. Tchau, obrigado. Até amanhã. Amanhã.